amigos, amigas, as crises que vêm acontecendo no Brasil, como aliás no mundo, atingindo os mais diversos setores da sociedade e tendo como pano de fundo, de um lado, a perda dos valores que viabilizam a vida em sociedade, entre eles os valores éticos, cujas consequências, especialmente no Brasil, nos afetam, nos escandalizam e nos revoltam. Isto de um lado. E de outro lado, as transformações causadas pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, cuja velocidade em nossas instituições e os comportamentos sociais não têm tido capacidade ou condições de acompanhar, fizeram com que, durante algumas postagens, eu me afastasse por algum tempo das análises e das propostas contidas no nosso livro Participação e Solidariedade, que é o que nos inspira, e de outros livros que tenho publicado, entre eles o mais recente, A Nova Universidade no Mundo em Transformação. Por isso resolvi postar em minhas páginas meus comentários sobre as crises que estamos assistindo ou de que somos vítimas, enquanto vou retornar à exposição das análises e propostas contidas no referido livro Participação e Solidariedade e outros escritos. Os comentários sobre fatos e crises continuarão sendo feitos, inspirados por essa mesma análise e proposta da participação e da solidariedade, sempre. Mas os meus amigos e amigas que acompanham o meu site poderão verificar que a participação e a solidariedade não constitui mera divagação teórica, mas sim uma proposta que pode e deve fundamentar a organização da nova sociedade neste mundo pós-tecnológico, superando as crises que o tornam insustentável. Retomando, pois, esta série, eu quero ler hoje um pequeno texto extraído do livro referido Participação e Solidariedade, onde fica evidente que os princípios da participação e da solidariedade, que constituem uma ética individual, podem e devem inspirar também uma nova organização social, para que a ética participativa e solidária que as pessoas praticam não tenham na organização social, fundamentada na concentração e na exclusão, um permanente e frequentemente intransponível obstáculo. Vejam o que digo nesse texto do nosso livro Participação e Solidariedade. Os fundamentos da ordem social pós-tecnológica comportam duas expressões, uma de ordem ética e outra de ordem prática ou de ordem operacional. Do ponto de vista ético, os fundamentos propostos para viabilizar a organização social pós-tecnológica se resumem na participação e na solidariedade, que se contrapõem à exclusão e à competição, marcas e consequências da organização que ainda impõe à sociedade hoje, apesar da revolução tecnológica. A participação e a solidariedade resumem as aspirações universais que se encontram no mundo inteiro pela justiça, pela paz, pela fraternidade e pela superação da concentração sem limites, esta concentração que gera no mundo a exclusão. A participação e a solidariedade permitem estabelecer a coerência entre essas aspirações pela prevalência do amor universal às pessoas, à humanidade e à natureza, expressando, portanto, o conteúdo essencial daquilo que chamamos massa de consciência, em crescimento no mundo. Como componentes éticos da nova sociedade, a participação e a solidariedade significam a repulsa à prepotência, ao egoísmo, ao egocentrismo, ao conflito e à guerra,
tudo o que representa a herança destrutiva do ser humano e gera os desequilíbrios, os desvios e a insustentabilidade do próprio processo de evolução das sociedades humanas. Do ponto de vista prático ou operacional, esses conceitos éticos se viabilizam através dos mecanismos capazes de promover, consequentemente, a desconcentração em todos os campos da estrutura e das relações sociais. A identificação, o desenvolvimento e o emprego desses conceitos devem, pois, inspirar o planejamento, orientar os investimentos, a organização da sociedade, trazendo-os para perto das pessoas, condição para que exista a inclusão, o acesso das pessoas. Simultaneamente, os mesmos conceitos éticos devem inspirar o mecanismo prático da cooperação, que viabilize uma nova forma de relacionamento humano, participativo e solidário, substituindo, portanto, a competição concentradora e excludente. Em outras palavras, unificando e tornando coerentes os pontos de vista ético, a participação e a solidariedade, e operacional, a desconcentração viabiliza a participação, que viabiliza o pluralismo e a liberdade. Da mesma forma como a cooperação viabiliza a solidariedade e o crescimento da convivência humana harmoniosa, cooperativa e humana, civilizada em última análise, ou da paz, contribuindo no processo de construção de uma nova sociedade, mais humana, mais amorizada. É isto que pregamos na nossa proposta e nas nossas análises em favor de uma sociedade participativa e solidária. Então, meus queridos, minhas queridas, a você que é solidário, que deseja a participação, associe-se a nós, participe, comente, difunda, compartilhe. Muito obrigado.